O burburinho começou muito antes do público imaginar, surgindo da tal entrevista em que Odorico, amigo próximo de Ana Castela, deixou escapar frases que pareciam inocentes, mas carregavam insinuações fortes demais para serem ignoradas. Quando ele comentou que lá atrás havia gente de olho em alguém que já tinha 2 filhas e era casado, muita gente rapidamente conectou os pontos, porque naquele momento Zé Felipe era pai apenas de Maria Alice e Maria Flor. O simples detalhe temporal fez a suspeita crescer como fogo em palha seca, sugerindo que Ana teria demonstrado interesse no cantor muito antes de qualquer aproximação pública. Nas redes, fãs começaram a revisitar vídeos antigos, gestos discretos, risadas divididas em bastidores e até olhares que antes pareciam comuns, mas agora ganhavam outro peso. Era como se uma narrativa inteira estivesse escondida nas entrelinhas, pronta para explodir quando alguém finalmente verbalizou o que muitos já cochichavam nos bastidores da música sertaneja. A entrevista se espalhou com força, alimentando teorias e debates acalorados sobre limite, respeito e intenção. A fala de Odorico, mesmo sem citar nomes diretamente, soou específica demais. Fãs apontaram trechos em que ele dizia que não era o momento certo e que não tinha como rolar, reforçando a ideia de que havia uma atração reprimida no passado. E cada frase parecia ganhar uma nova camada quando lembravam que, na época mencionada, Zé Felipe vivia uma fase pública e intensa com Virgínia, sempre aparecendo como o casal perfeito. A interpretação mais polêmica sugeria que Ana já nutria algo, um interesse silencioso que só não se tornava evidente porque as circunstâncias eram completamente proibitivas. Isso dividiu opiniões, alguns acreditavam que tudo não passava de exagero das redes, outros, porém, juravam que sempre sentiram um clima diferente, uma conexão oculta que só agora estava vindo à tona. O público então começou a reacender lembranças do início da carreira explosiva de Ana Castela, quando sua presença em eventos, programas e bastidores coincidiu diversas vezes com a família de Zé Felipe e Virgínia. Pequenas interações ganharam novas interpretações, como se um quebra-cabeça esquecido estivesse sendo remontado aos olhos de todos. A expressão lá atrás, usada por Odorico, virou centro das especulações, porque parecia delimitar exatamente um período em que qualquer gesto teria sido completamente fora de contexto. Com isso, a ideia de que Ana teria demonstrado interesse quando Zé ainda tinha apenas 2 filhas, antes mesmo do nascimento de Zé Leonardo, começou a ser vista como praticamente confirmada por quem analisava cada detalhe. Em meio ao caos virtual, surgiam perguntas incomodas: teria existido alguma troca real? Ou tudo não passava de interpretação exagerada de frases soltas? Mesmo sem respostas definitivas, a narrativa já havia ganhado força demais para ser ignorada. Enquanto isso, o passado do casal Virgínia e Zé Felipe também voltava ao centro das discussões, especialmente o turbulento momento da separação. A história sempre circulou nos bastidores. Virgínia teria encontrado mensagens no telefone de Zé, mensagens que acenderam o alerta e mexeram profundamente com sua confiança. O mais chocante é que tudo teria acontecido justamente após um jantar romântico que os dois fizeram para tentar se reconectar, um momento que parecia ser de recomeço, mas que terminou com Virgínia voltando para casa sozinha e declarando que estava tudo acabado. Essa sequência, quando relembrada, ganhou um novo significado diante das insinuações trazidas pela entrevista. Muitos começaram a se perguntar se aquelas mensagens encontradas por ela teriam relação com alguém específico, alguém que agora, no presente, está diretamente envolvido em todos esses boatos. O clima de dúvida trouxe de volta uma sombra antiga, reacendendo perguntas nunca respondidas. O detalhe mais comentado sobre essa suposta descoberta de Virgínia era a frieza com que tudo aconteceu. Dizem que ela saiu do jantar feliz, confiante e cheia de esperança, mas ao pegar o telefone dele instantes depois, encontrou conversas que mudaram completamente seu semblante. A influência emocional desse momento teria sido tão forte que ela sequer esperou o dia seguinte, anunciou o término imediatamente, como se tivesse decidido que não havia mais espaço para desculpas, justificativas ou reconstruções. E isso, quando colocado lado a lado com a suspeita de interesse lá atrás mencionada por Odorico, fez a internet criar narrativas explosivas. A coincidência entre os períodos, o silêncio mantido por todos os envolvidos e a ausência de explicações oficiais contribuíram para que o caso ressurgisse ainda mais carregado de tensão. A dúvida que pairava era clara: teria Virgínia descoberto algo que agora o público finalmente começava a suspeitar?
A cada nova análise de fãs, as timelines eram preenchidas com recortes, vídeos antigos e comentários de pessoas que afirmavam ter percebido algo diferente entre Ana e Zé em determinados eventos. A sutileza se transformava em narrativa, e a narrativa ganhava vida própria. Mesmo que nada tivesse sido confirmado, a junção de coincidências aumentava a especulação. O mais curioso é que, em meio a isso tudo, Zé Felipe sempre manteve postura pública tranquila, evitando alimentar qualquer discussão. Mas o público lembrava da fase instável que antecedeu o término com Virgínia, mudanças repentinas de humor, comentários velados e até ausências em compromissos familiares começaram a ser reinterpretados. A sensação era de que a história sempre esteve ali, apenas espalhada em fragmentos, esperando o momento certo para ser conectada pelos espectadores atentos que não deixam passar nada. Do lado de Ana, o silêncio também falava alto. Mesmo com a onda de fofocas crescendo, ela evitou tocar no assunto, mantendo sua imagem profissional intacta. Porém, fãs notaram que algumas entrevistas antigas, em que ela elogiava Zé Felipe de forma espontânea, agora estavam sendo revisitadas com um novo olhar. Comentários inocentes pareciam, de repente, carregados de subtexto. A ideia de que ela teria nutrido admiração antes mesmo de qualquer contato mais próximo começou a se tornar um elemento central das discussões. E conforme a narrativa se formava, a imagem pública dos envolvidos começava a se transformar, como se cada frase dita no passado estivesse sendo reposicionada em um novo contexto, mais dramático, mais incômodo e mais intenso do que antes. A especulação atingiu outro nível quando começaram a comparar a linha do tempo completa, o início da carreira de Ana, o auge midiático de Virgínia e Zé, o nascimento de Zé Leonardo e, por fim, o término repentino. Na compreensão dos fãs, tudo parecia encaixar-se como peças de um quebra-cabeça que agora fazia sentido. A fala de Odorico, quando analisada junto dos rumores sobre o telefone, criava um enredo que parecia saído de uma trama de novela. Era como se a história inteira tivesse sido escrita nas sombras, com sinais que muitos ignoraram, mas que agora brilhavam em vermelho vivo. E mesmo com tanta especulação, nenhum dos envolvidos dava sinais de tentar apagar o fogo. O silêncio apenas alimentava a curiosidade, fazendo o público querer ir cada vez mais fundo nos bastidores dessa história complexa e cheia de camadas. Em grupos e fóruns, internautas começaram a defender a ideia de que o término não foi apenas fruto de desgaste natural, mas sim resultado direto de algo que Virgínia teria descoberto. Algo grande o suficiente para fazê-la encerrar um relacionamento construído diante de milhões de seguidores. Muitos acreditavam que as mensagens encontradas eram o ponto-chave, um gatilho crucial que transformou dúvidas antigas em certezas dolorosas. E o mais intrigante, a ausência de desmentidos oficiais permitiu que cada teoria prosperasse. Alguns diziam que Virgínia havia tentado proteger a imagem da família ao não expor detalhes, outros defendiam que, por trás do silêncio, havia mais do que o público imaginava. Fosse como fosse, o impacto emocional daquela noite permaneceu como um dos momentos mais comentados do mundo digital. Hoje, com todos seguindo suas vidas, novos relacionamentos e diferentes ciclos, o passado voltou à tona com força, reacendido por uma simples entrevista que parecia despretensiosa. A narrativa construída pelos internautas transformou pequenas pistas em um enredo completo, conectando timelines, gestos, silêncios e mensagens não explicadas. O que antes eram apenas boatos se tornaram uma história repleta de tensão, dúvida e curiosidade. E mesmo que nada seja oficialmente confirmado, a impressão deixada no ar é forte. Talvez muita coisa sempre tenha acontecido em segundo plano, escondida atrás de sorrisos, agendas cheias e compromissos públicos. A fala de Odorico foi apenas o fósforo que reacendeu um incêndio que nunca havia sido totalmente apagado.